pessoal do meu canal, Página Divina. Estamos aqui de volta para mais uma videoaula, né? E o tema hoje será a preservação da salvação, né? Dando assim sequência ao estudo que já viemos dando aí, né? Sobre a doutrina da salvação. E hoje estudaremos sobre a preservação da salvação, certo? Já falamos que desde da salvação no contexto do Antigo Testamento até o presente momento, né? Até o momento realmente da salvação no contexto do Novo Testamento. Falamos sobre arrependimento, fé, conversão, regeneração, justificação, santificação. E agora, depois de a gente mostrar aqui realmente a maneira de um salvo ser, né? Agora vamos mostrar aqui a preservação desta salvação, certo? Vamos lá. Em primeiro lugar, nós temos que entender o seguinte. Sobre o que, né, temos que preservar a nossa salvação e por que temos que preservá-la? Em primeiro lugar, temos que entender o seguinte, que existem desafios, certo? Que são impostos pelas circunstâncias que nos obriga, certo? Vamos dizer assim, a resistirmos firmes na fé. Entendeu como é? E que desafios são esses? São as tentações da vida, entendeu? Então, as tentações da vida são impostas pelas circunstâncias, pela natureza pecaminosa, pelo próprio inimigo das nossas almas. Então, tudo isso aí são situações impostas, entendeu? Então, a primeira coisa que já está claro que temos que ter cuidado e preservar a nossa santificação, a nossa salvação é diante das tentações. Isso é o que precisamos compreender, né? Sabemos uma coisa, que o inimigo, ele é a origem da tentação. Então a gente vem aqui para 1 Coríntios, no capítulo 11, e o versículo, aliás, 2 Coríntios 11:3. Olha o que diz aqui. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então mostra o que? Mas receio que, assim como a serpente, isso aqui é o inimigo. Entendeu? Como é lá em Apocalipse, do capítulo 12, a gente vê que a serpente é o próprio inimigo, é símbolo do inimigo. Então, quando a gente começa a verificar que tal situação, a gente vai ver que o inimigo, ele tenta. Mas ele tenta, qual a finalidade dele tentar alguém? Se a gente não tivesse risco de perder, de se desviar, de voltar para o mundo, de perder a salvação, entendeu? Como é de... Porque não tem, biblicamente a gente não vê essa história, né, de pessoas escolhidas para o céu e outras para o inferno, não. A gente vê na Bíblia Sagrada que impera é o livre-arbítrio. Então a gente, quando começa a observar, a gente vai ver que o ser humano, ele tem seus riscos. Entendeu? E se o inimigo ele investe, é para quê? Para tentar desviar a pessoa dos caminhos do Senhor. Foi assim lá no princípio, no capítulo 3 de Gênesis. O homem estava na presença de Deus, mas o que foi que o inimigo fez? Investiu no contexto da tentação para que este viesse assim a desviar-se dos caminhos, a pecar contra Deus. Entendeu? E a desviar-se de tudo aquilo que Deus tinha planejado para si. Né? E quando a gente começa a observar, o que é tentação? Tentação é a atração por aquilo que é proibido. Apenas isso. Então o que é que o inimigo faz? Ele busca levar a gente a praticar, a viver, a fazer tudo aquilo que Deus proíbe. Isso é tentação. E foi assim que aconteceu, né? Lá no capítulo 3 do Gênesis.
E qual foi a consequência? A queda do homem. Então, a tentação, as mesmas tentações, o mesmo tentador, ele continua atuando hoje. Entendeu como é? Continua atuando da mesma forma nos dias de hoje. Se a gente começa a verificar, a gente vai ver que nem o próprio Cristo foi poupado das tentações. A gente vai ver que lá no capítulo 4, versículo 10 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, até Jesus ele foi levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo inimigo. E ali ele foi tentado. E se você começa a observar, você vai ver que em Marcos capítulo 1, versículo 13, diz as Escrituras Sagradas que ele passou ali 40 dias sendo tentado pelo inimigo. Então, observe que até o verbo ser está num gerúndio, né? Sendo tentado. Quer dizer, uma situação que está em acontecimento, que estava em acontecimento. Então, Jesus, ele passou 40 dias lá no deserto sendo tentado pelo inimigo. Então, até o próprio Cristo ele foi tentado. E se você observa, a primeira coisa que ele foi tentar Jesus foi o quê? Em que Jesus se alimentasse. Entendeu como é? Olha, qual era o pecado em Jesus se alimentar? Né? Qual era o erro em Jesus se alimentar? Não é errado, né, em alimentar-se. Mas só que tinha um detalhe, o propósito de Jesus era outro. Era ficar realmente ali em jejum. E o objetivo dele, quebrar o propósito de Cristo. Entendeu? E se você observa, muitas coisas que o inimigo busca fazer é quebrar os nossos propósitos diante de Deus. Quando a gente diz, não, eu vou renunciar tudo aquilo que desagrada a Deus. Você sabe o que significa dizer? Ele busca fazer com que você venha quebrar os seus propósitos com Deus. Observe que ele também levou Jesus para o pináculo do templo e disse, precipite-se daqui para baixo. Porque está escrito que a seus anjos dará ordem a seu respeito e eles te guardarão em todos os teus caminhos. Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Qual o objetivo aí? Né? Levar a gente a desafiar a nossa natureza. A desafiar a natureza pecaminosa que temos. Assim como Sansão, entendeu? Brincou com Dalila, tentando dizer o seu segredo para ela, mentia, sempre mentiu, mas uma hora ele caiu. Então o que é que o inimigo tenta nos induzir? A que a gente venha brincar com a nossa natureza. A que a gente venha realmente a facilitar as coisas para que o pecado possa entrar em nossas vidas e nos precipitar. E achando que por a gente realmente achar que somos filhos de Deus, somos servos de Deus, acabou, nenhum mal vai nos acontecer. E não é isso que a Bíblia diz. Se a gente for nessa história, vamos nos precipitar no abismo. Mas o último levou Jesus para um alto monte e mostrou todas as glórias a Jesus. E disse, tudo isso eu te darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus o repreendeu e disse o seguinte, só adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Observe que o texto foi muito claro, adorarás o Senhor teu Deus, só a Ele servirás. O que é isso quer dizer? É que o inimigo quer que a gente deixe de servir a Deus para viver nos seus serviços. Qual é o serviço do inimigo? Matar, roubar, destruir, se prostituir, adulterar. Tudo isso é o objetivo do inimigo. Quando o ser humano ele vive nessas práticas, ele vive a serviço do mal. Entendeu? Nós adoramos a Deus através do nosso serviço. O homem no pecado adora o inimigo através daquilo que ele pratica para ele. Então, meu querido, somos tentados a desviar dos nossos propósitos. Jesus foi tentado. A gente também, com certeza, é tentado. Por isso que o texto lá em 2 Coríntios 11:3 deixou muito claro que Paulo disse, olha, eu tenho uma coisa, eu tenho aqui que dizer uma coisa a vocês. Eu receio que assim como o inimigo tentou a Eva, ele tente vocês. Entendeu como é? Eu receio. Realmente, porque as mesmas tentações e o mesmo tentador ainda permanece na vida do ser humano. Entendeu como é? E até Jesus ele foi tentado. Mesmo não tendo Jesus natureza pecaminosa nenhuma, mas ele foi tentado.
E o que me chama a atenção, observe que quando você começa a ler a Bíblia Sagrada, está aqui, a palavra de Deus. Ó. Eu gosto muito da Bíblia. Então, quando você começa a observar as Escrituras Sagradas, né, você vai ver que, além das tentações, né, a Bíblia nos alerta no que diz respeito, nos alerta contra a apostasia. Nos alerta contra a apostasia. Observe que lá em Hebreus, no capítulo 6, né? Vamos ler Hebreus 3:12 primeiro. São 2 versículos. A gente não vai se deter muito aqui. Como eu disse, esse estudo é apenas uma forma de você, uma maneira para que você possa compreender melhor a doutrina da salvação. Olha o que é que diz aqui em Hebreus 3:12. Olha o que diz. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Veja só que o texto aqui é claro, afastar-se. A palavra apostasia realmente significa afastar. É o abandono total da fé. A gente não vai entrar em detalhes sobre apostasia. Por que não vai entrar? Porque não é o assunto. Entendeu? Então, quando a gente começa a observar, a gente vai ver que o texto aqui é claro, para que a gente não se afaste de Deus, do Deus vivo. E por que esse aconselhamento? Por que a Bíblia nos chama a atenção? Porque existe perigo de acontecer. E se a gente ainda observa no capítulo 6, versículo 4 ao 6 de Hebreus, ainda diz assim, ó: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez, né, renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo ao vitupério. Você está entendendo? Então existe aqui o quê? A Bíblia aqui nos chama a atenção e nos alerta, o escritor aos Hebreus nos alerta ao perigo do desvio, ao perigo do abandono da fé. E ao perigo de não ter mais possibilidade de se retornar à fé cristã. Entendeu? Dependendo da intensidade que o ser humano vai se afastando de Deus. Não vamos falar sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, não vamos falar sobre apostasia, porque esse não é o tema. Mas veja que o texto é claro, a Bíblia aqui nos alerta a isso. É por isso que Jesus, lá em Mateus 24, vamos ler primeiro 1 Coríntios. 1 Coríntios, 1 Coríntios 10. A gente vai ver aqui em 1 Coríntios 10, né, um alerta interessante. Paulo aqui no capítulo 10, ele começa a contar o exemplo da história de Israel. Porque muitos daqueles ficaram no deserto, caíram pelo deserto, não chegaram até a terra de Canaã. Por quê? Muitos se prostituíram no caminho, foram idólatras. E quem foram essas pessoas? Ele diz nos versículos inicialmente, foram todos aqueles que participaram da nuvem, do mar, de Moisés, que foram batizados nessas áreas, ou seja, que vivenciaram, foram todos aqueles que vivenciaram a travessia do mar, foram todos aqueles que vivenciaram a nuvem, foram todos aqueles que vivenciaram a presença de Deus no deserto, todos aqueles que vivenciaram e tiveram consciência disso, foram eles que lá no futuro se prostituíram, né, que praticaram idolatria, entendeu? Tentaram a Deus e caíram no deserto. Aí, Paulo chama a gente a atenção aqui. Versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Entendeu como é? Aquele que pensa estar em pé, veja ou cuide para que não caia. Então não caia em quê? Nos erros que os judeus caíram. Entendeu como é? Não venhamos a cair nos erros que realmente podem nos sobreviver. Então temos que ter cuidado com isso. Foi por isso que em Mateus, lá no capítulo 24, versículo 41, Jesus disse o seguinte, ó, vigiai e orai. Porque na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas por que vigiar? Porque pode cair. Então, preservação da salvação é fundamental para a vida cristã. Aí para finalizar, aliás, vamos ainda para 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Olha o que diz. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição.
Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Entendeu? Então, se você começa a observar, temos que ter cuidado, nos afastar das coisas do mundo, para que possamos o quê? Confirmar cada vez mais a nossa eleição. Observe todo o contexto do capítulo 1, que é melhor. Então, o que acontece? Observa que a gente tem que manter firme a nossa eleição. Por que manter firme? Porque podemos vacilar. Entendeu como é? E para finalizar, veja aqui em Mateus, no capítulo 24, versículo 13, diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Entendeu? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí aqui Paulo ratifica em Filipenses. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, né, e o versículo 12 em diante. Ó, não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, né, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Entendeu como é? É perseverar até o fim, o que? Esquecendo-se das coisas que para trás ficaram, do desafio, do pecado, do mundo, daquilo que pode nos sobrevir, esquecendo, deixando de lado e seguindo com Cristo. É por isso que lá diz assim, Hebreus 12, 1 ao 3, né? Que deixando de lado todo o pecado e embaraço que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, né? O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, né? Sofrendo assim a ignomínia, ou seja, a vergonha. Então, Cristo deve ser o nosso maior exemplo, perseverar, tirando a vista do mundo e visualizando Cristo. Mas é aquele que perseverar até o fim que será salvo. Fiquem na paz do Senhor Jesus e Deus abençoe a todos.